alegria estar aqui hoje. Convite da irmã Kelly, Deus abençoe a sua vida. Amém? Quero agradecer a confiança dos pastores, que Deus abençoe. Quero agradecer também a vida da Emily, do Moisés, que me acompanharam, que são um canal de bênção em minha vida. Amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Que diz assim: E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se verdadeiramente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da sua serva, mas desejares conceber a tua serva um filho, então eu o darei ao Senhor todos os dias da minha vida, e nenhuma navalha virá sobre a tua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração. Somente os teus lábios se moviam, mas a tua voz não era ouvida. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E Eli disse a ela: Porquanto ficarás embriagada? Afasta-te de ti este vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesado, não bebi nem vinho e nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não considereis a tua serva como filho de Belial, pois da profunção da minha queixa e angústia tenho de lado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Amém? Pode se assentar, igreja. Meus irmãos, a Bíblia, ela vem nos dizer a história de uma mulher por nome Ana. Só que a Bíblia ela vai dizer que essa mulher tinha um marido. Só que naquela época os homens poderiam ter mais de uma mulher. Só que existia um problema a qual tinha na vida de Ana. Ana não podia gerar filhos. Só que a Bíblia vai dizer que Eucana tinha outra mulher por nome Penina. Só que Penina ela poderia gerar filhos, só que Ana ela não poderia. Só que a Bíblia vai dizer, irmã Kelly, que Ana ela se encontra amargurada de espírito. Ana ela se encontra triste, ela se encontra cabisbaixa. A Bíblia vai dizer que Ana ela não quer comer. Ana ela não quer beber, ela somente tem vontade de chorar. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez eu e você estejam num momento a qual ninguém está entendendo, só eu e você e Deus que está entendendo, mas o Senhor ele está falando comigo, você filha, eu estou vendo a tua aflição e eu vou estar entrando em ação para te ajudar. A Bíblia vai dizer que Ana ela está triste e Eucana, o seu marido, olha para Ana e pergunta a ele: por que você não está comendo? Por que você não está bebendo? O que está acontecendo contigo? Ana ela simplesmente não responde. Sabe para onde que ela vai? Ela vai para o templo orar. E sabe o que eu quero falar para você? Talvez você chegou aqui hoje com o seu semblante abatido. Talvez você chegou aqui hoje sem forças para poder lutar, sem forças para poder continuar e vencer aquela guerra. Mas o Senhor ele está falando: se você veio para o templo, você vai voltar diferente. Se você veio buscar pela tua bênção, você vai voltar diferente, porque eu sou o dono da bênção. A Bíblia diz que Ana ela sobe para o templo para orar. Só que quando Ana ela sobe para o templo para orar, a Bíblia diz que os lábios dela, somente os lábios dela se mexiam, irmã Kelly. Ela já não tinha mais forças para chorar. Ela já não tinha mais forças para falar com Deus. Mas ela simplesmente mexia os seus lábios. E talvez eu e você chegamos aqui se arrastando. Talvez
vezes eu e você chegamos aqui tristes, mas o Senhor ele está falando algo hoje vai acontecer. A tua vida hoje vai mudar, mas é necessário você acreditar. A Bíblia diz que aquela mulher ela sobe para o templo. E quando aquela mulher ela sobe para o templo, a Bíblia diz que existia um homem por nome Eli, a qual era o sacerdote do templo. A Bíblia diz que Eli ele está sentado perto de um pilar dentro do templo e ele estava observando a vida de Ana. A Bíblia diz que Eli ele começa a observar a Ana, o que ela estava fazendo, o que ela estava falando. Só que chega um momento a qual ele chega em Ana e fala: ei, aparta de ti esse vinho. Você está embriagada. Nada disso que você está fazendo está certo. Mas a Bíblia me diz que Ana olha para aquele sacerdote e fala: meu Senhor, eu só estou amargurada de espírito. Eu somente estou triste. A minha alma está amargurada porque eu quero algo, só que o Senhor ele ainda não me deu. A Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e fala: ei, vai em paz, porque a tua petição vai ser atendida. E sabe o que eu vim aqui falar para você nessa noite? Ei, você veio até aqui, mas você não vai sair de mãos vazias. Você não vai sair de mãos atadas. Sabe o que o Senhor ele está falando para mim e para você? Vai em paz, porque a tua petição será atendida. Vai em paz, porque o que você está me pedindo será atendido. A Bíblia diz que quando Ana ela sobe para o templo, ela vai com um semblante triste, ela vai com um semblante amargurado, mas quando ela volta, ela está feliz. Quando ela volta do templo para lá para baixo, a Bíblia diz que ela volta com um semblante diferente. Talvez você chegou aqui com o seu semblante triste, cabisbaixo, pensando que não tem saída, mas hoje você vai sair daqui desse templo regozijando da presença do Senhor, porque o Senhor ele tem coisas maiores para mim e para você. A Bíblia diz que Ana, a partir daquele momento, ela percebe que ela está grávida. E quando ela percebe que ela está grávida, a Bíblia diz que Penina, a sua rival, começa a falar com ela e começa a querer irritar a vida de Ana. Começa a dizer: Ana, eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu posso dar filhos, você não pode dar filhos. Mas o homem, ele dá uma palavra, mas o Senhor, ele sempre dá a última. O homem, ele fala: não vai dar certo, mas o que é impossível para os olhos do homem é possível aos olhos de Deus. Na ótica humana não existia o que fazer para a vida de Ana, mas aonde Jesus ele chega, ele muda o cenário. Aonde Jesus chega, ele muda a história. Aonde Jesus chega, ele muda a situação. Aleluia, Deus. Ana, ela começa a gerar Samuel. E quando Ana está próximo a ganhar Samuel, a Bíblia diz que ela começa a procurar parteiras para poder fazer o parto dela. Só que ela não consegue encontrar ninguém, mas sobrou uma pessoa para fazer o parto dela. Era quem? Penina. A pessoa a qual mais desprezava a vida de Ana, foi necessário pegar o milagre na mão dela. Sabe que o Senhor ele está falando comigo e com você? Talvez você está sendo humilhada. Talvez você está sendo massacrada por alguém da sua família, por alguém que fala que te ama, mas ao mesmo tempo não te ama. Mas o Senhor ele está falando comigo e Ele está falando contigo. Eu estou entrando nessa causa. Aguenta mais um pouquinho, Ana, porque eu estou entrando na tua causa. O teu milagre será gerado nessa noite. Quando eu venho falar de Ana, nós podemos perceber que Ana, quando ela está com aquele problema, quando ela quer ter um filho, só que ela não poderia, uma das coisas que me chama a atenção é que ela vai orar. Ela não vai contar para o vizinho. Ela não vai contar para a sua mãe, para o seu marido. Ela vai contar o problema para quem realmente, de fato, pode resolver o problema dela. Ela vai contar para alguém que realmente pode resolver o problema
percebeu que o homem não poderia ajudar e resolver o problema dela. Sabe o que eu quero que você imagine comigo? Uma mulher que está ali há 12 anos padecendo. Sabe o que ela faz? Ela tem somente uma atitude: eu vou me levantar e vou atrás do mestre, porque eu quero meu milagre. Sabe o que você veio fazer aqui? Você tomou uma atitude e falou: eu vou ir atrás da minha bênção, eu vou romper a multidão e vou ir atrás do meu milagre. Porque o homem não pode resolver, mas eu vou ir atrás do meu milagre hoje. Você chegou aqui sem força, você chegou aqui com o teu problema, mas o Senhor, Ele está falando comigo e Ele está falando contigo. É hora de você tomar uma atitude nessa noite. É hora de você romper os teus problemas e vir buscar o teu milagre. Tira essa dúvida do teu coração e começa a me adorar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que essa mulher tem uma atitude e rompe a multidão. Mas Maria, por que ela rompeu a multidão? Porque naquela época a mulher, ela estava naquele ciclo, não poderia estar diante das pessoas, teria que ficar em um lugar isolado. Mas mesmo assim ela não ligou, ela simplesmente foi atrás do mestre. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai até o mestre. E quando ela chega até o mestre, a Bíblia diz que nós podemos perceber que ela foi se arrastando. Só que se a gente parar para pensar, a Bíblia, aonde Jesus ele estava, existia multidão, existia pessoas ao redor de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela somente toca na orla de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus ele para a multidão. Quando Jesus ele para aquela multidão, ele pergunta: ei, alguém me tocou? Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu uma cura. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus: Jesus, a multidão te aperta, Jesus, a multidão te oprime, e o Senhor ainda pergunta quem é que te tocou. Só que Jesus ele olha para Pedro: Pedro, você não entende. De mim saiu uma cura. De mim saiu uma virtude. Você não está entendendo, Pedro. De mim saiu um milagre, Pedro. A Bíblia diz que Jesus ele olha para aquela mulher e ele percebe que aquela mulher está ali. E quando Jesus olha para aquela mulher, fala: filha, vai em paz porque a tua fé te curou. Sabe que o Senhor ele está falando? Fique em paz, a tua fé te curou nessa noite. Fique em paz, a tua fé vai libertar um dos teus. Fique em paz, a tua fé vai libertar algum da tua família. Quando eu venho me lembrar de fé, eu venho me lembrar de Pedro. Pedro, a Bíblia diz que Jesus, ele despede aquela multidão. E quando Jesus ele despede a multidão, ele fala: olha, para os discípulos, pega o barco e vai para dentro do mar. Os discípulos pegam o barco e vai para a beira do mar. Só que Jesus ele não vai juntamente com os discípulos, ele vai para um monte. Só que a Bíblia vai dizer que no meio daquele barco vai haver uma grande tempestade, a qual os discípulos começam a ficar apavorados. Só que Jesus ele começa a perceber. Jesus ele está no monte e os discípulos estão dentro do barco no meio do mar.
andar por cima do mar. Só que os discípulos, eles estão tão apavorados que quando eles olham Jesus andando por cima do mar, ele começa a achar que era um fantasma, achando que era coisa da cabeça deles. E Jesus falando: ei, sou eu, Jesus, que estou aqui. Sou eu que estou aqui no barco de vocês, estou indo ajudar vocês. Só que Pedro, ele olha para Jesus e fala: Jesus, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala: Pedro, você quer vir? Você vem. A Bíblia diz que Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Só que chega um momento, sabe o que acontece? Pedro, ele começa a desviar o seu olhar. Pedro, ele começa a desviar o foco que era Jesus e olhar para as coisas que estavam ao seu lado, e ele começa a afundar. Sabe o que o Senhor ele está falando comigo e com você? É que às vezes o Senhor ele quer até operar a mim na sua vida. Só que às vezes eu e você nós perdemos o foco. Nós olhamos para quem está à nossa direita, nós olhamos para quem está à nossa esquerda e esquecemos do alvo que é Jesus. E sabe o que acontece? Nós começamos a afundar, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá nada, não acontece nada, porque Jesus ele é o único que faz. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Pedro ele começa a andar e ele começa a afundar. Só que quando Pedro ele começa a afundar, ele brada com grande voz dizendo: Jesus, me salva! Jesus, me ajuda! Eu estou afundando! Mas vamos parar para pensar em uma coisa. Pedro ele não estava sozinho. Ele estava juntamente com os discípulos. Ele poderia assim muito bem olhar para um lado, olhar para o outro e pedir ajuda daqueles homens. Mas ele percebeu que o homem não poderia fazer nada pela vida dele. E ele recorreu ao único que poderia, que era Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, me ajuda. Jesus, segura na minha mão para eu não afundar. A minha Bíblia vai dizer que Pedro, ele pede para Jesus segurar a mão dele. E Jesus, ele segura a mão de Pedro e levanta Pedro e entra dentro do barco. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele entra dentro do barco, ele acalma a tempestade. Ele cessa aquele vento. E é hoje que ele vai cessar a tempestade. Mas, para isso acontecer na minha e na sua vida, é necessário a gente tirar uma coisa: a dúvida. É necessário a gente tirar a incredulidade da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra para o barco, pastor, ele olha para os discípulos e pergunta: cadê a sua fé? E a indagação de Jesus para mim e para a tua vida hoje é: cadê a tua fé? Se foi eu que prometi algo na tua vida, se foi eu que falei que ia fazer, por que você está duvidando? Por que você está tão incrédulo? Me adora, me exalta e eu vou trabalhar por ti. A Bíblia diz que Jesus ele acalma aquela tempestade. E olha para os discípulos e fala: filhos, cadê a sua fé? Por que você está duvidando? Por que você duvidou de mim, sendo que eu falei que ia fazer? Sendo que eu falei para você ir ter comigo e você teve medo. Mas sabe o que acontece? Chega um momento na minha e na tua vida que nós temos dúvida do que o Senhor ele vai fazer. Nós achamos que a promessa não vai se cumprir. Nós achamos que Deus nos abandonou. Porque Ana ela fala para o Senhor: lembra-te da tua serva. Lembra-te
circunstância. Quando eu lembro de adoração, vem em minha mente Paulo e Silas. Maria, por que Paulo e Silas? Porque a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles estão saindo para fazer uma oração. E quando Paulo e Silas, eles estão saindo para fazer uma oração, sai no encontro uma mulher que ela tinha o espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro para os seus senhores. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele já perturbado de todos os dias, aquela mulher chega nele, ele olha para aquela mulher e fala em nome de Jesus, de saia delas agora. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele espírito mal saiu. O que o Senhor está falando comigo e com você? É necessário nós termos autoridade do Espírito Santo para podermos pisar em cabeça de serpente, para expulsar os demônios e para fazer prodígios e maravilhas através do nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles são presos. Mas Maria, por que eles são presos? Por uma libertação. Eles são presos por simplesmente pregar a palavra do Senhor. E quando Paulo e Silas, eles são presos, eles são levados à presença dos magistrados e são açoitados com vara e presos na prisão. Só que a Bíblia vai dizer, vou resumir, a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam ao nome do Senhor. Só que um detalhe, a Bíblia diz que quando Paulo e Silas foram presos, eles estavam acorrentados as mãos e os pés, mas a boca estava aberta. A boca poderia adorar o nome do Senhor, então foi isso que eles fizeram. Agora eu quero que você imagine juntamente comigo Paulo e Silas açoitados e presos, mas mesmo assim eles adoravam. Glória a Deus! A Bíblia diz que quando Paulo e Silas, ele começa a adorar o nome do Senhor, a Bíblia diz que o resto da prisão começava a escutar os hinos a qual eles cantavam. Sabe o que o Senhor está falando? É no momento de angústia, é no momento de fraqueza que eu preciso que você me adora, filha. É no momento de tristeza, quando todo mundo te abandona, que eu preciso que você me adora, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa quando você acha que você está sendo fraco. Santo Espírito de Deus! A Bíblia diz que aqueles homens começam a adorar, mesmo estando presos, mesmo estando machucados com dor, eles começam a adorar. Só que a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando o nome do Senhor, os outros presos estavam escutando. Só que a Bíblia diz, irmã Kelly, que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e todos começaram a ser soltos. Sabe por quê? Mas Maria, eu não entendi porque todos estavam sendo soltos, sendo que quem estava cantando era Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque através da minha e da tua adoração, o Senhor, Ele pode livrar outros. Através da minha e da tua adoração, o Senhor pode libertar a vida de outros. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas, juntamente com os outros presos, foram soltos, a Bíblia diz que naquela época eles deixavam uma pessoa para guardar os presos, por nome carcereiro. A Bíblia vai dizer que o carcereiro percebe que as prisões estão abertas e que não tem mais ninguém, ele pega a espada para tentar se matar. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo, ele clama com grande voz, dizendo: ei, não faça-te mal, porque todos estamos aqui. Só que aquele homem, ele para pensar e fala: Paulo, o que eu faço para servir o Senhor Jesus? O que eu faço para ser como você, Paulo? E a resposta de Paulo foi essa: ei, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Você fala: Deus, eu vou ir pro culto me arrastando porque eu não estou tendo força. Mas eu vou porque eu preciso, porque eu sei que ainda existe uma esperança para mim. Eu vou porque ainda existe algo que o Senhor pode fazer sobre a minha vida. Você achou que o Moisés está salvando, amém? Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. Eu vim aqui te dizer que ainda existe esperança. Maravilhoso. Ainda existe uma esperança para o meu e para o seu problema. E um conselho para as irmãs: continue, não desista. É triste às vezes, é difícil, é doloroso, mas o Senhor, Ele está contigo, mulher. Aleluia. O Senhor, Ele segura pela tua mão e diz: eu estou contigo. Talvez você chegou aqui buscando por um milagre, talvez por uma libertação, e o Senhor lhe falou: hoje eu vou te dar, mas é necessário você abrir o teu coração. É necessário você rasgar o teu coração na minha presença e me adorar verdadeiramente. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Ainda existe uma esperança. Glória a Deus. Árvore cheia de vidas cortaram, e os frutos que elas produziam se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina é Deus. Alguém diz: só é só raiz, mas Deus diz: tem que daí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada e nova
cheiro das águas, e se casa em nada saiu, e na terra só e ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, alegria, acredite que tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar, e vai ser tão lindo que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas que Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Na papai sério, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas o meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas. Só você falar: eu vi minha família Deus salvar. E as palmas adoram o nome do Senhor. Eu vim dizer que ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Você chegou aqui sem esperança, mas você vai sair daqui cheio da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira. O Senhor está falando comigo e contigo. Você não vai continuar nesse deserto. Esse deserto é só para você aprender um pouquinho. E você já está saindo desse deserto porque vai ter festa. Vai ter culto de ação de graça. Porque o Senhor ele está te dando força para continuar trilhando no teu caminho. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.